Esse é um momento muito especial. Nós já conhecemos que é o momento dos cânticos na nossa comunidade. Eu quero dizer, se você visita, seja bem-vindo a essa casa de oração chamada Comunidade C. Somos uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que nos acompanha pela internet também, fique muito à vontade para louvar conosco de onde quer que você esteja nos assistindo. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé, porque nós vamos louvar o nome do nosso Deus, junto com essa sociedade maravilhosa, sociedade conectados, o coral jovem da nossa comunidade. Hoje é um dia de alegria. Louve conosco. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos ver se eles aprenderam? Deixa eu ver a igreja. Amém. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos mais uma vez? Mais uma vez. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós cantamos sobre louvar o nome de nosso Deus, glorificar. E agora nós glorificar Ele pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas. Meu coração. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza.
Um dia, a minha vida mudou para sempre. Eu trabalhei muito duro na construção, até que um dia um acidente de trânsito mudou a minha vida. O Mário não vai dizer isso, ele é muito humilde, mas graças ao seu trabalho, quase 100 pessoas já foram batizadas. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. O valor de cada passo. Meu nome é Mário Concepción Cabral Ojeda. Eu moro no coração do Paraguai. Eu nasci e cresci como um adolescente, como todos os adolescentes, normal. Tinha pai, tinha mãe, até que um dia a minha vida mudou para sempre. Então, quando eu estava na fase da adolescência, eu perdi a minha mãe. E aí ficou aquela ferida, que eu tive que aprender a viver com ela e olhar para o céu, para não desistir. Nós fomos 10 irmãos, éramos muitos, mas com as perdas, nos unimos muito. Depois, aos 20 anos, eu me mudei para Assunção, trabalhei duro em construção, até que um dia um acidente de trânsito mudou a minha vida. E aí, depois do acidente, eu fui ao médico e o médico me diagnosticou uma fratura na vértebra dorsal. E ele também me disse que eu não voltaria mais a andar. Não tinha outra coisa para fazer a não ser orar. Eu só orava. E me lembrava que Deus estava ali comigo. Foi então que eu orei por um milagre, para que houvesse um médico que estivesse disposto a me operar no sanatório adventista. E Deus ouviu a minha oração. E a cirurgia foi um sucesso total. Depois eu voltei para casa, para minha casa. E eu sentia um pouco de dor. Eu sentia, mas graças a Deus, eu já estava me recuperando. Com Deus, o impossível se torna realidade. Eu conheci a igreja adventista e depois eu me batizei. E Deus, com sua graça, mudou minha vida, me deu vida nova. Eu preguei a palavra de Deus por 8 anos em Assunção e depois veio a pandemia. E aí eu pensei que tudo tinha acabado, mas não foi assim. Na verdade, eu só estava começando a carreira. O Mário não vai dizer isso, ele é muito humilde, mas graças ao seu trabalho, quase 100 pessoas já foram batizadas. Ele é uma verdadeira máquina de evangelismo sobre rodas. Ele está acolhendo a segunda igreja que plantou com seu trabalho e está levando pessoas a Jesus. Bom, meus irmãos, aqui estamos nós, graças a Deus, no terreno que nos foi doado, e o meu sonho é terminar isso aqui, uma igreja, para continuar pregando às pessoas as boas novas e a palavra de Deus, a boa notícia, não é isso mesmo? E isso até o fim. O meu versículo favorito é João 3,16 e também o Salmo 10,27. Vale a pena chorar, cair, levantar, pois com Deus tudo é possível. Porque sem Deus não fazemos nada, somente com Deus tudo pode ser feito e alcançado nessa vida. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Você pode adorar a Deus cantando junto conosco, junto com o coral jovem da nossa igreja,
que também irá participar desse momento de adoração. Cante conosco. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Amém? Adore a Deus cantando também. Louve conosco, tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me transporta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Quando você conhece, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo tu és bom, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus, e tua bondade nos seguirá. Cante conosco. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem nos dado, e obrigado pelos recursos que estão sendo alçados a Ti e a Tua obra agora, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria para que possa ser administrado e utilizado da forma como o Senhor deseja, Pai. Toma cada um aqui em Tuas mãos, abençoa cada lar aqui representado. Te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Pai. Deus é o nosso refúgio e... Eu não ouvi. Deixa eu tentar de novo. Deus é o nosso refúgio e... Amém. Vamos cantar sobre isso agora.
És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. mais uma vez. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu. Vamos fazer um grande coral aqui, em vozes. E se a terra se abrir? E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Vamos fazer um combinado. Agora as moças começam cantando e os rapazes respondem, tá bom? Vamos lá. Mulheres. Os homens. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu. Vamos inverter, agora os homens começam. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Todo o povo de Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Só a igreja, quando o mar. Quando o mar Amém. confiarei em ti, Senhor. Vamos lá, coral jovem. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Aceita, pois. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por ter. Amém. Assim como você está, curve sua fronte. Pai querido, essa canção é
expressão sincera do nosso coração. Nós te amamos, mas o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, por esses louvores que tivemos a oportunidade de oferecer a Ti como prova do nosso amor, da nossa devoção, da nossa gratidão. E agora, Senhor, a Tua palavra será aberta e nós te pedimos bondosamente, Senhor, que fale aos nossos corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Bom dia, gente. Bom sábado para todos vocês. Eu queria fazer uma gratidão especial à liderança da igreja, da comunidade Ser, porque a gente chega aqui na certeza de que tem toda uma equipe trabalhando incansavelmente durante toda a semana, para que nesses momentos que nós vamos estar juntos aqui, nós possamos desfrutar da presença de Deus, para que nós tenhamos um ambiente agradável, favorável, para a gente poder louvar e poder ouvir também a voz de Deus. E além de tudo que é preparado, das canções que são ensaiadas, você chega na igreja e ainda ganha um presente. Você ganhou? Sim ou não? Se você não ganhou, eu creio que ainda deve ter alguns lá. Se não tem, agora você lute, né? Só não vai pegar de ninguém. Mas se você não ganhou, eu tenho outro desse, no final você pode pedir, e esse livro aqui será seu. Tudo por amor a Ele. É um livro escrito pelo pastor Josué de Castro, é um pastor já jubilado, da Igreja Adventista, aposentado, e também fez parte do ministério A Voz da Profecia, não é? Foi uma das gerações das vozes que formaram o quarteto Arautos do Rei. E ele escreve de sua experiência, ele trabalhou muito tempo na área da mordomia cristã, e ele é o autor do livro que foi escolhido para este ano, e você recebeu aí gratuitamente, não é? Então, qual é o preço, pastor, desse livro? O preço é você ler, não é? Porque se você só colocar lá na estante, não vai fazer efeito nenhum. Mas se você ler, eu tenho certeza que o conteúdo desse livro vai fazer muito bem para a sua caminhada cristã, para esclarecimento de algumas dúvidas, não é? Para a sua jornada, para a sua e da sua família. Mas não para por aí. O pastor Hugo falou assim, pastor, precisa ser apresentado? Aí eu falei, não precisa não, eu já sou de casa. Porque, recentemente, eu pedi a minha transferência para cá. E eu fiz isso pelo 7Me, pelo aplicativo 7Me. Mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Eliezer Magalhães, eu sou casado com a Evelise, e eu sou pai da Giovana e do Gustavo. Eles estão por aí no auditório, né? E os presentes não param por aí, olha só, você ganhou um desse? Você não ganhou um desse? Pelo menos você sabe o que é isso? Ó, isso é um presente do departamento de mordomia da igreja. Deixa eu ver onde é que abre aqui. Acho que é aqui. Eu tenho tantas coisas aqui na mão, né? Ainda tem um passador de slide que está no bolso aqui e tal. Olha só, que legal, né? Ainda não dá para saber o que é, né? Mas está aqui, ó, Mordomia Cristã, Comunidade Ser, tem uma passagem do livro Conselhos sobre Mordomia, página 15, né? Deus nos fez depositários de seus bens para provar nossa fidelidade. Gratidão por sua parte na missão, 18 de abril de 2026. Olha que legal isso aqui. Isso aqui, quando você está num avião, você olha e você procura um desse, olha só. Deixa eu colocar mais aqui à frente. Acho que se arriscaram colocando uma garrafa dessa aqui na minha frente, mas está tudo certo. Olha só. Tcharam! Legal, né? E olha só, dá para colocar assim também, né? Para assistir, sabe o quê? Feliz 7 Play. Você sabe o que é Feliz 7 Play? Sim, não é? Muito bem, olha, se você baixar o aplicativo 7Me, e eu queria agradecer ao pastor Jerry Peter, é o tesoureiro, né, o diretor financeiro da Missão Leste Amazonas, ele está ali com uma equipe da missão, todos uniformizados, com os estandes montados,
e ficaram ali, estão lá ainda à disposição, para que todos vocês possam ter a oportunidade de baixar e usar o aplicativo 7Me em sua totalidade. Ele tem um menu aqui embaixo, na primeira abinha aparece uma igreja, e aqui você tem várias funcionalidades, uma delas, escola sabatina, os professores podem usar para poder fazer os apontamentos ali da escola sabatina, tem a agenda, quando você clica aqui, você consegue ver todo o calendário de programação da igreja, com todos os cultos, os dias de cultos, a programação. Como eu disse, né, eu fiz a minha solicitação de transferência por aqui. Aqui eu consigo ver também, procurar todas as igrejas adventistas dentro do Brasil. Eu clico aqui e eu digito, e onde eu estiver, em que cidade eu estiver, cheguei numa cidade, não sei, eu venho aqui, encontre uma igreja, e ele vai mostrar a igreja mais próxima de mim, não é? Naquele momento, por geolocalização. Olha que coisa sensacional, não é? E ainda consigo ver como que a tesouraria da igreja está usando os recursos, que aqui mostra as entradas e também as saídas. Eu posso formar grupo de oração, onde eu posso fazer os meus pedidos e também ver a lista de pedidos que foram feitas e orar por alguém. E quando eu marco que eu estou orando por aquele pedido, aquela pessoa que eu nem sei quem é, mas que fez aquele pedido, sabe que tem 1, 2, 10 mil, 2 mil orando por aquele pedido especial. No menuzinho central, eu tenho um feed, tipo Instagram, Facebook e tal, e eu vou vendo aqui, ó, notícias. Sabe para que serve isso aqui? Isso aqui, tudo que o canal da Divisão Sul-Americana postar vai aparecer aqui, o que a União postar no canal vai aparecer aqui, o que a Missão postar vai aparecer aqui, inclusive a igreja pode colocar notícias aqui também. Né? Dá para ver aqui as notícias aqui. E do ladinho tem a aba que eu mais gosto. Aqui, nessa abinha do lado, eu posso favoritar os diversos aplicativos que tem embaixo. Por exemplo, eu tenho a Bíblia, eu tenho o Reavivados, que é um estudo da Bíblia, eu tenho a meditação diária, eu tenho a meditação jovem, tenho a meditação da mulher, tenho a meditação de pôr do sol, tenho a lição da escola sabatina, tenho o informativo mundial, eu tenho aqui diversos livros digitais, além deste livro aqui, que é um livro mais da área de mordomia. Todos os anos a Igreja Adventista na América do Sul espalha livros, aí milhões de livros são espalhados, e as versões digitais desses livros estão também aqui dentro do aplicativo, você pode acessar. Aqui você tem um link ou hiperlink para todos os hinos do Inário Adventista no YouTube, e por aí vai, né? Tem material para as crianças, sites da igreja, etc, 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 etc. Então, se você quer saber o que acontece na sua igreja, e se você quer ter o seu devocional, Bíblia, lição, meditação na palma da mão, é só você baixar esse aplicativo e você vai poder desfrutar de todas essas funcionalidades. Agora, voltando ao mimo, né, que eu ganhei, você gostaria de ganhar um desse aqui, sim ou não? Olha a boa notícia, a igreja preparou um para cada um de vocês, e ao final, quando você sair, vai ter aquela mesma equipe que te recebeu de braços abertos, agora com um sorriso largo e com um presente desse para você. Vale a pena ou não vale a pena vir adorar aqui nesta igreja? Vale, não vale? Muito bem, mas esse é o momento que nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando a palavra de Deus é aberta, coisas extraordinárias acontecem. Eu creio nisso, mas quando a palavra de Deus é aberta por abrir, não. Quando a palavra de Deus é aberta e estudada e lida, Deus verdadeiramente fala conosco. E quando a palavra de Deus é aberta e nós nos permitimos ouvir a voz de Deus, então coisas extraordinárias acontecem. O tema que eu escolhi para esta manhã, conversando com o pastor Hugo durante a semana, já que nós estamos em um sábado especial voltado para a área de mordomia, é esta pergunta. Na realidade, na Bíblia, ela vai aparecer como uma afirmação, mas eu decidi transformá-la em uma pergunta provocativa, reflexiva, para que então a gente possa tirar algumas lições. Eu quero tirar algumas lições para a minha vida, e eu espero que você também tenha o desejo, a intenção, ao entrar aqui, de aprender mais, não é? Com a palavra de Deus. Onde está o seu coração? Ou quando eu pergunto para mim mesmo, né, Eliezer, onde é que está o seu coração? O texto base que nós vamos desenvolver a mensagem, ele está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Se você tem a sua Bíblia aí no digital,
Dentro do Serve em Mim também tem a Bíblia, não é? Olha, as luzes clarearam, agora eu estou vendo vocês, que até então eu estava vendo só o reflexo do meu óculos. Diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia, né? Eu tentei limpar a lente, mas de alguma forma ficou meio uma película azulada aqui, mas agora eu consigo ver vocês. Mateus capítulo 6. O que podemos aprender aqui em Mateus capítulo 6? Notem, quando nós falamos sobre mordomia na Igreja Adventista do Sétimo Dia não é um departamento. Mordomia dentro das crenças fundamentais, a mordomia está entre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você for aí no Google, né, e der a googada, né, e você digitar aí, crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e aí irão aparecer alguns sites oficiais da igreja, e nesses sites, no site oficial da igreja, você vai poder ver as 28 crenças fundamentais, e quando você vai lendo na sequência, que você chega na 21ª, qual é essa crença fundamental? Mordomia, porque a igreja entende que este é um assunto importante, relevante, dentro do nosso bojo, do nosso escopo doutrinário, fundamentado, obviamente, na palavra de Deus. O texto base dessa doutrina diz assim, dessa crença, diz assim: nós, adventistas do sétimo dia, aceitamos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, e mantemos crenças fundamentais, como ensinam as Sagradas Escrituras. Essas crenças constituem a visão que a Igreja Adventista sustenta com respeito aos ensinos bíblicos. Somos despenseiros de Deus, responsáveis a Ele pelo uso apropriado do tempo, das oportunidades, capacidades e posses e das bênçãos da terra e seus recursos, que Ele colocou sob nosso cuidado. Reconhecemos o direito de propriedade da parte de Deus, por meio de fiel serviço a Ele e aos seres humanos, ao próximo, e devolvendo o dízimo e dando ofertas para a proclamação de seu evangelho. Para que nós devolvemos dízimos e ofertas? Para a proclamação do evangelho e a manutenção e o crescimento da igreja. A mordomia, portanto, amigos, segundo a nossa crença fundamental, é um privilégio que Deus me concede para desenvolvimento no amor e para a vitória sobre o egoísmo e a cobiça. Os mordomos se alegram nas bênçãos que advêm aos outros, através ou como resultado de sua fidelidade. Que coisa extraordinária, não é, meu amigo Marcos Bentes? O mordomo ou os mordomos se alegram nas bênçãos que são devolvidas para eles, é isso? Não, nas bênçãos que advêm aos outros como resultado de sua fidelidade. E aí, quando você vai lá nas crenças fundamentais, você vai encontrar, como elas estão fundamentadas na palavra de Deus, você vai encontrar todos os textos bíblicos que sustentam esta crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, tendo dito isso, eu sei que você também deve perceber isso, não é? Que nós vivemos em um mundo que valoriza aquilo que pode ser contado, medido ou acumulado. Nós vivemos em um mundo que valoriza aquilo que pode ser contado, medido e acumulado. Você alguma vez já ouviu ou já fez uma dessas três perguntas? Quanto você tem? Mostra seu extrato bancário aí. Está chorando de barriga cheia. Quanto você ganha? Ou quanto você conquistou? Mas hoje, eu tomei a liberdade de transformar uma afirmação de Cristo em uma pergunta. Eu creio que essa pergunta pode esclarecer algumas dúvidas
e fazer com que a gente, ao refletir, entenda melhor o papel ou o objetivo da mordomia. A pergunta é: onde está? Onde está o meu coração? Então veja, a crença 21, ela nos lembra que somos mordomos de Deus, administradores do tempo, dos talentos, das oportunidades e também dos recursos. Mas Jesus, em Mateus, no capítulo 6, ele vai aprofundar essa ideia. Na realidade aqui, nós estamos na parte central do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte está relatado aqui no Evangelho de Mateus, a partir do verso 5, do capítulo 5, perdão. Então está aqui no capítulo 5, no capítulo 6, terminando no capítulo 7. Portanto, o capítulo 6 contém o texto ou a descrição daquilo que está no centro, daquilo que Mateus coletou e escreveu do sermão que Jesus proferiu, o famoso, Sermão do Monte. Ele nos mostra que a verdadeira mordomia, quando lemos aqui o capítulo 6, nós vamos ver que Jesus está falando que a verdadeira mordomia não começa nas mãos ou no bolso. A verdadeira mordomia não está nas mãos e nem está no bolso, mas onde é que ela nasce? Onde que ela deve estar? No coração. Esse é o cerne da mensagem aqui do capítulo 6, E aí vamos refletir sobre isso, porque quando eu olho para o capítulo 6, uma pergunta me vem. Essa pergunta é pessoal, não é? Eliezer, como é que está a sua mordomia diante de Deus? Ellen White, no livro Mordomia Cristã, deixa eu ver se vai dar certo aqui, no retorno ali, isso está aqui, diz assim: tudo quanto possuímos, mente, corpo e tudo quanto temos, pertencem a quem? Ao Senhor. Veja, esse texto aqui do livro Conselho Mordomia, sobre mordomia cristã, na página 22, ele está diretamente alinhado, associado ou confirmando o que nós lemos em Mateus capítulo 6. Então, primeira coisa, mordomia começa com a motivação. Jesus começa falando sobre 3 práticas espirituais, Mateus capítulo 6. Ele fala sobre dar esmolas, que pode ser traduzido também como atos de piedade ou atos de justiça, sobre orar e jejuar. Jesus começa falando sobre essas 3 coisas, mas em todas elas, ele repete a mesma advertência. Qual a advertência que ele diz ali? Não façam para serem vistos pelos homens. Atos de piedade ou de justiça, orar e jejuar, não façam para serem vistos pelos homens. Ou seja, Jesus está dizendo que nós podemos fazer o que é certo, mas pelo motivo errado. Diversas vezes eu já tenho escutado ou presenciado algo que eu tenho certeza que quando acontece com você, você também não gosta, que é o seguinte: argumento certo para motivação errada. Você já passou por alguma situação assim? Argumento certo para motivação errada. Que tragédia, não é? E então Jesus diz o seguinte: não façam para serem vistos pelos homens. Ou seja, podemos fazer o que é certo pela motivação errada. Eles ajudam na abordagem de Jesus, mas querem aplausos. Oram, mas querem reconhecimento. Servem, mas querem ser vistas enquanto fazem isso. E Jesus declara: já receberam seu galardão. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque nós podemos estar na igreja, segundo as palavras de Jesus, nós podemos ser fiéis externamente, podemos cumprir deveres religiosos e ainda assim estarmos com o coração totalmente longe de Deus, fazendo o que é certo pela motivação errada. É essa a advertência de Jesus. A verdadeira mordomia não é apenas fazer o certo. A verdadeira mordomia é fazer o certo pelo motivo certo.
Deus não está interessado apenas no que você faz, ou Deus não está interessado primariamente no que você faz, mas Ele está interessado primariamente, onde? No seu coração. Um outro texto do livro Conselhos sobre Mordomia, na página 65. Deus não considera tanto a quantidade que damos, como considera o quê? O espírito com que o fazemos. Fazendo um link, nós podemos ir, por exemplo, a Mateus no capítulo 25. Lá no Mateus no capítulo 25, na parte do grande julgamento, e quando vier o Filho do Homem, Ele vai separar, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e vai colocar um para a direita, um para a esquerda, e aí vem um acerto de contas, não é assim? E ali nós vemos o seguinte, que as ações avaliadas ali são algumas: dar de comer, dar de beber, receber o estrangeiro, vestir o nu e visitar o doente e o preso. E Jesus declara: quando o fizestes a um destes pequeninos, a quem o fizestes? A mim o fizestes, diz Jesus. A fé verdadeira os atos são realizados em secreto, é o que Jesus diz no capítulo 6, mas serão reconhecidos publicamente. É bem verdade que o inverso também vai acontecer. Aquilo que você deixou de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Segundo, a mordomia revela onde está o coração. Jesus então faz uma declaração profunda no verso 21 do capítulo 6, quando ele diz: onde está o teu tesouro, o que mais? Aí está o seu coração. Uma afirmação direta, perceba. Ele não disse que o coração define o tesouro. Ele disse que o tesouro revela o quê? O coração. Aquilo em que você investe seu tempo, sua energia ou seus recursos, mostra o que realmente é importante para você. Deixa eu falar para mim, né? Aquilo em que eu invisto o meu tempo, a minha energia e os meus recursos, mostram claramente o que verdadeiramente é importante para mim. Você quer saber onde é que está o seu coração? A pergunta do sermão? Basta você observar para onde a sua vida está indo. Tem um ator bem famoso, né? É o Terry Crew. Ninguém conhece por esse nome, né? Mas se eu falar que é o Julius, todo mundo lembra, né? Everybody hates Chris, né? E ele, de vez em quando, ele solta umas frases, umas palestras aí no YouTube, né? Ele diz assim: não são os seus sonhos que determinam onde você vai chegar, são os seus hábitos. Não são os seus sonhos que determinam onde você vai chegar, são os seus hábitos. Você quer saber para onde está indo o seu coração? É a orientação, a repreensão que Jesus está trazendo aqui, o ensino que Jesus está trazendo aqui. Então, aqui no capítulo 6, no verso 19 e no verso 20, Jesus faz um contraste. Tesouros na terra. O que acontece com os tesouros na terra? Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o quê? Consomem. Mas acumuleis para vós outros tesouros onde? No céu, porque lá eles o quê? Permanecem. Vivemos em uma geração que acumula, mas não se satisfaz. Conquista, mas continua se sentindo vazio. Por quê? Porque só o que é eterno pode preencher o coração humano. Você pode acumular, você pode conquistar, mas se isso for feito pela motivação errada, o vazio vai continuar ecoando profundamente no seu coração.
Porque Jesus está dizendo, não acumulem aqui, a sua preocupação não pode estar aqui. Se você quer entender e alcançar e se livrar, você precisa entender que não é aqui que você deve acumular, é onde? No céu. Porque só o que é eterno pode preencher o coração humano. Uma outra frase no livro O Maior Discurso de Cristo diz assim: onde está o nosso tesouro, comentando na realidade o livro O Maior Discurso de Cristo, é um livro sensacional, extraordinário, eu super recomendo a leitura, comentando exatamente esse texto aqui de Mateus capítulo 6, diz assim: onde está o nosso tesouro, ali estarão o quê? Os nossos pensamentos, os nossos planos e o que mais? As nossas afeições. Terceiro, mordomia exige uma escolha. E então vem uma das declarações mais fortes de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon aqui representa, o contexto aqui representa as riquezas, quando ocupam o lugar de Deus. Jesus não está dizendo que o dinheiro é pecado. Não é isso. Não é essa a teologia bíblica. Não é esse o ensino sobre mordomia, de acordo com a crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Jesus não está dizendo que o dinheiro é pecado. Ele está dizendo que o dinheiro não pode ser o meu senhor, não pode ser o seu senhor. Porque quando isso acontece, aí nós temos um baita de um problema. Por quê? Ou Deus governa a nossa vida, ou qualquer outra coisa que você colocar o seu coração vai governar. E aqui está o perigo. Você pode não perceber, mas lentamente as posses, os recursos podem se tornar sua segurança, sua prioridade ou sua fonte de confiança. Mordomia, queridos, é uma escolha diária. De escolha diária sobre o que, pastor? Sobre quem governa a minha vida. Mais um verso, mais uma citação. Conselho sobre mordomia, página 94, diz assim: Cristo não admite rival no coração. Onde o amor ao dinheiro domina, não há lugar para quê? Não há lugar para quê? Porque já fizemos a escolha. E quarto, a mordomia é confiança em Deus. A partir do verso 25, Jesus muda o tom. Ele começa a falar sobre ansiedade. Alguém aqui sofre desse mal ou só eu aqui? E parece que lá em casa eu fabriquei 2 ainda, né? Consegui dar essa contribuição, né? Vocês têm algum probleminha com ansiedade ou é tudo tranquilo? Tem, não tem? Jesus vai entrar nesse tema, não andeis ansiosos, e ele usa 2 exemplos para simples, aves do céu e os lírios do campo. E Jesus diz assim: eles não plantam, eles não colhem, e sou eu quem cuido deles. E Jesus faz uma pergunta muito poderosa: não tendes vós muito mais valor do que eles? O que você acha? É claro que sim. Irmãos, a ansiedade, muitas vezes, eu marquei aqui de vermelhinho, revela um problema espiritual. Não, pastor, pera lá, tem tratamento. Não, eu sei que tem. Eu estou prestes a me tornar pai de uma psicóloga, final do ano aí, se tudo der certo, né? E ela fica me contando as coisas ali, e a gente conversa bastante. Então, eu não estou de forma alguma aqui desmerecendo ou dizendo que não é importante, é sim. Não interprete aqui de maneira errada. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a ansiedade revela um problema espiritual. Eu não. Jesus está dizendo. Não andeis, o quê? Mas como é que não anda? Fala para mim. Quando você deita à noite, coloca a cabeça no travesseiro ali e parece que a agenda não desaparece. Não é, Jerry? Davi? Trocou o contador, trocou todo mundo, meu Deus, e agora, não é?
Jesus está falando, não andeis ansiosos, mas ele deu a lista anterior do quê? Vivemos preocupados com dinheiro, futuro, segurança. Na realidade, Maslow, não é? Vocês lembram lá da pirâmide de Maslow? Maslow, ele compôs, não é, uma pirâmide com 5 prioridades, ou necessidades. E ele listou assim, ó, de baixo para cima: necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e, no topo da pirâmide, necessidade de autorrealização. Qual a falha aqui? Qual a falha aqui? Quando eu olho para Mateus capítulo 6, é que na base dessa pirâmide eu preciso colocar necessidade diária de confiar em Deus. Porque quando eu coloco isso na base, as demais vão se resolver naturalmente. É o que Jesus está dizendo, Mateus capítulo 6. Esquecemos que temos um Pai que cuida de nós, e se esquecermos, ou quando esquecermos, aí nós mergulhamos numa ansiedade, e pode até evoluir e se agravar ainda mais. E então vem o princípio central para combater isso, Mateus capítulo 6, verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e o que mais? E sua justiça. E o que vai acontecer? Todas essas coisas. Que coisas? Aí você tem que voltar e ler de novo todos os 32 versos anteriores. Olha que coisa extraordinária. Quando Deus está em primeiro lugar, o coração descansa, a vida se organiza e as prioridades se alinham, amém? Quando Deus está em primeiro lugar, o coração descansa, a vida se organiza e as prioridades se alinham. Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 152. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem guiado ou nos conduziu no passado. Quinto e último, mordomia é um estilo de vida. A crença 21 nos lembra que a mordomia envolve tudo: tempo, talentos, recursos e oportunidades. Não é apenas sobre devolver dízimos e ofertas, é sobre viver reconhecendo o quê? Que nada é meu, que tudo pertence a quem? A Deus. Você não é dono do seu tempo, do seu dinheiro ou da sua vida. No conceito de Mateus capítulo 6 e dentro da crença sobre mordomia, eu preciso entender que eu não sou o dono do meu tempo, do meu dinheiro, da minha vida. Pelo contrário, eu sou um administrador ou um mordomo. Esse é o conceito, eu sou um mordomo. E isso muda tudo. Porque o mordomo não pergunta o que eu quero fazer, ele pergunta o que Deus quer que eu faça. Parábolas de Jesus, página 326. Somos mordomos dos bens de quem? Do Senhor, e daremos conta de nossa mordomia. Indo para a conclusão, Mateus 6 nos ensina que a verdadeira mordomia significa vida espiritual autêntica. Ela começa no coração, se revela nas prioridades, exige uma escolha e depende de confiança em Deus. Não é sobre dar mais, é sobre pertencer totalmente a Deus. Livro Caminho a Cristo, só livro aqui extraordinário, né? A consagração a Deus inclui o quê? Inclui o quê? Tudo que somos e tudo que possuímos. Quando você vai lendo Mateus capítulo 6, logo no início, depois de Jesus falar sobre o jejum, sobre a oração, ele vai ensinar, ou vai dizer, como a gente pode orar. E ele faz isso de uma maneira muito resumida, e é uma oração, eu creio que no mundo evangélico, no mundo cristão, é uma oração universalmente conhecida, a oração do Pai Nosso. E a oração não é só um modelo de palavras aqui. A oração aqui, se você olhar com atenção, ela organiza todo o capítulo 6. Notem: santificado seja o teu nome,
Santificado seja o teu nome, conecta com motivação correta, dos versos 1 a 18 de Mateus. Não viver para glorificar a si mesmo, mas para honrar o nome de Deus. Mordomia começa com quem recebe a glória. E então, uma outra frase da oração, venha o teu reino, que conecta com as prioridades, do verso 19 ao verso 24, tesouros no céu, não servir a mamão, mostra onde está o foco da vida, no reino de Deus ou no reino pessoal. E vem a próxima frase, seja feita a tua vontade, conecta com o senhorio de Deus, do verso 24, não servir a dois senhores, mordomia verdadeira é submissão completa à vontade de Deus, para que Ele, e não eu, possa governar. E então a próxima frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, conecta com a ansiedade e a provisão, dos versos 25 ao verso 34, não andar ansioso, por quê? Porque Deus cuida, aqui está a chave, dependência diária de Deus. E então vem a próxima frase, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é? Conecta com relacionamentos, perdão como evidência espiritual, mordomia também envolve diretamente como tratamos as pessoas. E então, não nos deixe cair em tentação, conecta com vida interior sincera. Todo o capítulo, luta contra a hipocrisia, coração alinhado com Deus. Mateus capítulo 6 nos mostra que a verdadeira vida espiritual envolve glorificar a Deus, priorizar o reino, submeter-se à vontade divina, confiar na provisão, viver em perdão e depender de Deus na luta espiritual. Se eu tenho o direito de fazer um apelo, eu o faço agora, para você. Porque ele é para mim também. E o meu apelo é a pergunta inicial, que é a pergunta final, para você que está aqui ou para quem acompanha nas redes sociais, presencial ou de maneira recuperada, não é? Onde está o seu coração? Talvez você esteja vivendo ansioso, focado demais nas coisas materiais, ou até fazendo o que é certo, mas pela motivação errada. Mas hoje, ao estudarmos Mateus capítulo 6, Deus nos chamou ou nos chama para algo maior. Ele não quer apenas sua oferta, ou melhor, Deus não está interessado primariamente na sua oferta. Ele está interessado no que mesmo? No meu coração, no seu coração. Talvez, queridos, quando vivermos na essência Mateus capítulo 6, é quase certo que ninguém verá o seu esforço para ser fiel, sua decisão de colocar Deus em primeiro lugar, ou sua luta para poder confiar mais. Mas Jesus disse, Deus vê, o teu Pai vê o que você, as suas lutas, que você sofre em secreto. Deus vê, queridos, a fidelidade que ninguém percebe, a oração silenciosa, banhada por lágrimas, a luta interna contra o egoísmo, ou mesmo a entrega que não recebe aplausos. E Ele promete, Jesus disse, e meu Pai, que vê em secreto, vai te recompensar. Pastor, como vai ser essa recompensa? Eu não sei. Eu gosto das recompensas de Deus, ainda que venham de surpresa. Então, se você uma vez já se sentiu indeciso, aflito ou ansioso, ou se você entrou aqui se sentindo indeciso, aflito e ansioso, ou todas as vezes que nas suas lutas pessoais em secreto, você se sentir indeciso, aflito e ansioso, lembre-se, palavras de Jesus que não erra, busquem
em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? E sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus continue derramando ricas e poderosas bênçãos na vida de cada um de nós, e que, pela atuação do Deus Espírito Santo, Ele nos faça entender o que é verdadeiramente ser um mordomo, e que você decida hoje, se é que não decidiu, ser um mordomo, para que através da sua vida, Deus possa abençoar milhares de outras vidas. Se esse é o desejo, se essa é a sua oração, só levanta a sua mão para eu poder ver. Agora você vai fechar o seu olho e nós vamos fazer um pacto com Deus. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e ela falou aos nossos corações. A pergunta para nós, Senhor, foi: onde está o Teu coração? Ó Pai querido, nós pedimos perdão se temos colocado a nossa prioridade em outros tesouros que não seja no céu. E pela ação do Deus Espírito Santo, Senhor, mais uma vez dizemos: toma, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor possa habitá-lo, e assim, ó Deus querido, fazer de cada um de nós os Teus fiéis mordomos, em nome de Jesus. Amém.